Enquanto o pessoal vai ofertando, o pastor Luiz Augusto, por favor, chegue aqui. Pastor Luiz Augusto, pastor da nossa comunhão, da nossa local de reunião em Niterói. Logo no final, depois da mensagem, nós vamos oficialmente estar fazendo recepção dessa casa. Já fizemos isso, né? Na pandemia, por telefone. Eu conheço o pastor Luiz Augusto, sua esposa, sua família, há muito tempo, muitos anos. E nós estamos muito felizes pelo nosso trabalho em Niterói. Estou contando os dias para poder estar lá com eles. Então, eu queria que vocês recebessem essa mensagem com muito carinho, em nome do Senhor. Amém? Ele talvez não consiga dar o testemunho dele, mas esse irmão, o que Deus fez na vida dele é incrível. É incrível. Eu glorifico a Deus pela vida dele. Então receba o que Deus tem. Pastor, toda a liberdade. Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz, amém? Deus é bom, né? Estamos muito alegres em estar aqui, participando desse momento glorioso da parte de Deus. Estou nervoso, hein? Vamos falar um pouquinho para acalmar, né? Amém? Nós não vamos dar o testemunho, né? O pastor falou, não dá tempo. Mas se você quiser ouvir, nós trouxemos o livro que fala do nosso testemunho, do meus 7 anos de idade até o meu casamento, que é chamado Dos Braços da Morte para a Vida em Cristo. E tem esse tema, porque eu fui levado para ser executado, levei 11 tiros, fiquei com 16 perfurações, passei por um processo, não conhecia Deus, detestava crente, igreja, tudo isso. E Deus fez uma obra na minha vida tremenda, né? Mais outras coisas que aconteceram. Então esse é um dos livros que a gente trouxe. Eu trouxe esse aqui também, chamado Comendo Todo Cordeiro, embasado em Êxodo capítulo 12, naquela Páscoa, na primeira Páscoa, né? Quando a gente enfatiza muito sangue nos umbrais da porta, esquecemos que o Senhor ordenou que o povo comesse todo o cordeiro, todo, com ervas amargas, comesse a frissura, comesse o que gostava e o que não gostava. Nesse livro Deus vem mostrando para nós o que é o cordeiro hoje, que não é um peru de R$500, como falou o pastor, né? Que não é um Chester, mas é a palavra. E nós temos a mania de comer aquilo que nós gostamos e não comer o que nós não gostamos, mas toda ela é boa, né? E nos edifica. Esse livro também é muito bom. E temos o livro que o pastor Amarildo falou cedo, sobre as bases da igreja, que ele me deu a honra de prefaciar. É um livro também que vem falando sobre a igreja, está embasado em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, que Deus nos mostrou ali 5 bases, que fez linkar as bases com os instrumentos, os materiais de um concreto. Quando você vira um concreto, né? Areia, cimento, água, tudo isso, ferro para levantar a coluna, está linkado cada um ali. E é um livro também muito bom, amém? Se alguém quiser no final, é só nos procurar, amém? Nós viemos lá de Niterói, uma terra abençoada, como aqui também é abençoada, né? Muito bom lá, fresquinho. Viemos com a nossa amada esposa, a pastora Flávia, trouxemos aí o nosso casal de presbíteros que vão ser consagrados, Maciel e Macileia. Amém? Temos um abraço da igreja para os irmãos. É muito bom estar aqui. Vamos para o que interessa. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo de número 12. Sabe que carioca fala meio diferente, né? Capítulo 12. Coloca um i onde não tem. E umas coisas assim. 1 Coríntios 12, 12. Amém? Podemos ler? Diz assim: porque
Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também um corpo não é um só membro, mas muitos. Amém, Pai? Nós te louvamos pela sua palavra, que ela venha falar aos nossos corações, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem preparado, projetado para nós nessa noite. Continua a ministrar em nosso coração, que nós possamos sair daqui, Senhor, totalmente impactados, Senhor, sem chão, olhando para dentro de nós, Senhor, com a forma que o Senhor quer que olhemos, para entender o teu propósito, o teu querer, não para um, não para dois, mas para a tua igreja, nos tempos atuais, ó Deus, nos tempos atuais. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém. Amém, amado. Eu sei que nós temos um tema, mas eu coloquei um subtema nessa mensagem, que é a igreja e a sua ação verdadeira, né? Para mim falar sobre a igreja, eu preciso primeiro falar sobre o que não é igreja, né? Para trazer o que é a igreja, o que é a ação verdadeira dela, eu preciso mostrar um pouco o que não é. É mais fácil falar do que não é do que é. Uma coisa que nós temos que ter em mente em nosso coração é deixa eu ler aqui que a palavra é meio complicada de falar, é a infalibilidade de Deus. Infalibilidade de Deus. Deus é infalível. Deus não falha. Deus não erra. Deus nem tarda, nem chega atrasado, e nem escreve certo por linhas tortas. Deus é perfeito. A igreja não é o plano B, a igreja sempre foi o plano A em Cristo Jesus. Ele não errou com Adão lá no jardim do Éden, nada disso. Deus é infalível. Você tem que ter isso guardado no seu coração, isso bem firmado na sua mente, senão você vai ser um crente, um cristão que congrega num lugar, que faz parte da igreja, mas pegando um viés humano na horizontal, erradamente. Deus é infalível. Uma coisa que eu tenho aprendido, amado, é que nós não temos que ter resposta para tudo, e temos que ser humilde para quando não tivermos a resposta, falar: olha, eu não sei, vou buscar saber, vou procurar perguntar quem sabe. Eu tenho que ter essa humildade de reconhecer isso, que eu não sei tudo. Quem sabe tudo é o Senhor, amém? Por muito tempo nós pensamos que a igreja fosse o lugar que nós cultuamos, não é isso? E nós temos esse hábito de falar: eu vou à igreja, porque nós aprendemos assim, não é isso? Nós aprendemos, mas a igreja não é isso, e eu não estou querendo desvalorizar isso. Isso é importante. O lugar que a igreja se reúne para cultuar a Deus é importante. E nós temos a mania de falar assim: olha, vamos fazer o melhor para Deus, o melhor para Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa para você: é bom o ar-condicionado? Mas Deus precisa? Não. É bom sentar numa cadeira confortável? É bom ou não é? Tem gente até que dorme se a cadeira for muito confortável, é ou não é verdade? Se não der uns tapas no púlpito assim de vez em quando, para a pessoa saber que está na igreja, ela dorme de babá. Mas Deus não senta na cadeira. Nós temos o hábito de falar o melhor para Deus, mas na verdade não é para Deus. A estrutura é para a gente. Porque quem desfruta da estrutura somos. Porque se a gente sair daqui agora e for para aquele parque ali das águas que não tem nada, e nos reunimos lá, nós vamos estar adorando, Deus vai estar lá? Vai estar lá. Então não estou dizendo que é errado isso. Errado é como a gente vê, como a gente fala, como a gente aplica. Amém? Nós aprendemos que a estrutura era a igreja, e a estrutura não é a igreja. Nós temos visto no tempo atual, amado, que a igreja, que a estrutura da igreja, ela pode matar pessoas. A Bíblia fala de uma história em 1 Reis capítulo 3, com o rei Salomão, de duas prostitutas, e as duas prostitutas tiveram filhos. Vamos colocar as prostitutas como pessoas imperfeitas, como denominações que geram. E denominações não são perfeitas, denominações são imperfeitas, mas elas geram.
E a Bíblia diz lá que uma delas dormiu sobre o seu filho e o seu peso matou a criança. E quando acordou, ela trocou uma pela outra, mas a mãe verdadeira descobriu e levaram a questão para o rei. E chegando lá, começaram a discutir na frente do rei. Uma falava, não, o filho vivo é meu. A outra, não, o filho vivo é meu. Não, o filho morto é teu, o vivo é meu. Começou aquela discussão. E o rei então mandou pegar uma espada e passar no meio da criança e resolveu o problema. Tu leva metade para lá e você leva metade para lá. E a mãe verdadeira falou assim, não faça isso, dê a criança para ela, deixa a criança viva. E a mãe falsa, que jogou o peso mesmo sem querer, dormindo sobre a criança, se matou, falou, não, faça assim mesmo, mata a criança, passa no meio, metade para ela, metade para mim, nem ela nem eu vamos ter. O que é que acontece com a estrutura? Meu amado, o seu primeiro chamado para estar com Deus não é para trabalhar para Deus, trabalhar é a consequência. Só que a estrutura tem colocado o foco no trabalho. Você tem que trabalhar, e não é. Você trabalha, mas não está com Deus. Seu primeiro chamado é para estar com Deus. E o trabalho vai ser consequência desse estar com Deus, de estar na presença, de estar na intimidade, sem máscara, sem véu, como falou o pastor Rafael, sabe, limpo, aberto, puro, com imperfeição que você é, que eu sou, mas nem por isso deixar de estar na presença dele. E nessa presença vai nos transformar como ele quer transformar. E aí vai vir um trabalho, e o trabalho não vai ser pesado. Quantas pessoas você conhece que estão lá trabalhando, mas vivem murmurando por trás? Só eu arrumo essa igreja, pastor, mas só eu arrumo essa igreja. Às vezes não fala nem pastor Marino, mas fala para o outro, né? Está vendo? Fulano não vem, só eu que venho varrer. Já viu que a igreja é grande? Eu que varro, eu que arrumo a cadeira. Se eu não fizer isso, ninguém faz. Ele não faz não, querido. Você está se prejudicando, você está se matando, está doente, não sabe. Você está só trabalhando e esquecendo de estar na presença de Deus. Lembra de Marta e Maria? A irmã vai reclamar para Jesus, fala assim, eu estou aqui fritando bolinho, estou aqui fritando salgadinho. Sabe que o homem come a beça cambada dos seus discípulos aí, anda e chega aqui para comer, come igual um abençoado, eu não aguento mais. E Maria está lá sentada sem fazer nada. Ela pensou que Jesus fosse puxar para ela e falou, Marta, Maria escolheu a boa parte. Isso não lhe será tirado. Eu não estou dizendo que você não vai fazer, mas eu estou dizendo para você que você não pode morrer por causa da estrutura. Tem muita estrutura pesada que está matando os seus filhos. Eles estão mortos e não sabem, porque estão só a trabalhar, mas não tiram o tempo principal para estar com Ele, para estar com aquele que transforma, para estar com aquele que orienta, para estar com aquele que direciona, para estar com aquele que cura o teu interior, para estar com aquele que te liberta, para estar com aquele que vai falar com você o que você precisa ouvir, o que você necessita ouvir. Então esteja primeiro com Ele, e Ele vai dizer o que você vai fazer, e o seu tempo será proveitoso, não será tempo perdido, não será tempo jogado fora. Você compreende isso? Quantos compreendem isso? Amém? Então, muitas estruturas estão matando. Então, a igreja não é a estrutura. Ela é importante. Ela tem o seu devido valor. Uma outra coisa que a igreja não é, amado, a igreja não é um projeto falido. Sabe, a gente vem para a igreja que Jesus já mudar a sua vida, não é assim? O jargão, o chamariz. E Ele muda mesmo, amado. Ele muda. Só que tem muita gente que vem e a vida não é mudada, porque ela não vem para ter vida mudada. Ela vem para ter outras coisas, mas não a vida mudada. E conforme ela vem, as coisas não acontecem como ela pensou que queria, ou como ela ouviu dizer que seria, ou como as mensagens que ela ouviu não acontecem, ela fica frustrada e começa a dizer que a igreja é um projeto falido. E abandonam Cristo e a igreja, e se revoltam. Mas a igreja não é um projeto falido. Uma outra coisa que a igreja não é, amado, se você quiser grifar isso aí, a igreja não é uma fábrica de bênção. Quem já ouviu ou quem já falou, não levanta a mão, nem olha para o lado. Vou para a igreja para receber a minha bênção. Não levanta a mão não, pastor, não levanta não, pastor.
Acho que todos nós já falamos isso. Num tempo que a gente entendia assim, mas Paulo falou quando eu era menino, mas eu cresci, não sou mais menino, eu entendi que a igreja não é uma fábrica de bênção. E eu tenho aprendido, amado, que bênção não é algo material que você pode tocar, mas é um estado de espírito ou um lugar onde você escolhe estar. Isso é bênção. Sabe por quê? Porque se eu ganho um teclado desse como bênção, ele pode quebrar e eu perco ele. E bênção mesmo de Deus, você não perde. Sabe, Moisés estava no monte, Êxodo vai falar sobre isso, na presença de Deus. Houve aquele rebuliço todo lá no bezerro, você sabe aquilo tudo. E Deus falou: Moisés, não vou mais. Não vou, Moisés, não vou. O povo aí fez quando que não vou. Mas olha, a minha presença irá convosco. Eu vou levar vocês até o lugar que eu prometi. Eu vou dar a terra para vocês. Eu vou abençoar. Eu vou colocar na mão de vocês tudo que eu prometi. Tá bom? Se fosse hoje, muitos falam assim: Jesus, ó, Deus, ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Estou indo atrás da minha bênção. Só que Moisés falou assim: não, Senhor, o Senhor não me conhece tão bem como o Senhor acha. Eu não estou atrás de uma bênção. Eu não estou atrás de um lugar que manda leite e mel. O importante para mim é a tua presença. E Moisés estava onde, amado? No monte. E não é um monte igual que a gente tem aqui no Rio, aqui, cheio de verde, árvore, não. Cascalho, não tinha sombra, não tinha nada atrativo. Mas o que era atrativo para ele era a presença de Deus. É estar não só na presença, mas estar diante de Deus e Deus com ele. O importante para Moisés era estar com Deus. E ele entendeu que a bênção para ele era estar com Deus em qualquer lugar que ele estivesse. Não adiantava estar na terra que manava leite e mel, que ia plantar qualquer coisa e ia nascer, se Deus lá não estivesse. Então a igreja não é uma fábrica de bênçãos. Aí Paulo vai escrever em Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com o quê? Toda sorte de bênção espiritual. Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amado, Ele não vai te abençoar. Ele tem hoje, amanhã, depois de amanhã. Ele tem nos abençoado. Você é um abençoado, porque Deus escolheu te abençoar. O problema é que a gente não entende. Enquanto a gente não entende, a gente não consegue viver. Enquanto eu não entendo, eu não consigo tomar posse. Eu só consigo tomar posse daquilo que eu entendo. Se eu não entendo, eu não tomo posse. Se eu não entendo, eu não vivo. Se eu não entendo, eu não desfruto. E Deus quer que você entenda e saia daqui sabendo. Ele pode te dar um carro, Ele pode, por exemplo, não pode. Ele pode prosperar você financeiramente, pode. Não é isso que eu estou dizendo que Ele não vai fazer, que não pode fazer. Eu estou dizendo que você tem que entender que bênção não é o dinheiro que você ganha. Bênção não é o carro que você tem, a casa que você compra, ou aquilo outro, ou quanto você muda, quantos aumentos você tem no ano. Não, bênção é o lugar que você decide estar, que você decide viver. E quando você decide viver na presença de Deus, você está no lugar da bênção. Porque ter Deus na sua vida é bênção. Ter a presença de Deus na sua vida diariamente é bênção. Você poder acordar e Deus estar ali é bênção. Você sair da sua casa para trabalhar e Deus ir com você é bênção. Você chegar no seu trabalho e Deus estar lá é bênção. Você, amado, ir dormir e Deus ficar ali com você é bênção. Você está dormindo e Deus está ali te guardando é bênção. Aleluia. Quando eu entendo isso, porque tem muito crente falando: fulano foi abençoado porque ganhou uma casa nova, Beltrano foi abençoado porque tocou de carro, outro foi abençoado porque a porta abriu. Eu estou aqui, eu oro, eu dou dízimo, eu trabalho, eu me esforço e eu não sou abençoado. Ei, você está olhando pela janela errada. Sai da janela, Mical, errada. Vai olhar para a janela certa. Vai olhar para a janela certa. A igreja não é uma fábrica de bênção. Uma outra coisa que nós fomos ensinados erradamente, nós fomos e nós ensinamos as pessoas, os irmãos, a irem à igreja, mas nós não ensinamos eles a serem igreja. Existe uma grande diferença em você ir e em você ser. Quando eu falo que eu vou à igreja, eu vou ao lugar do culto. Quando eu falo que eu sou igreja,
eu sou aqui, eu sou ali, eu sou no hotel onde eu estou, eu sou na estrada dirigindo, eu sou no meu trabalho, eu sou em casa, eu sou no meu banheiro, eu sou no meu quarto sozinho, aonde quer que eu esteja, com gente olhando ou não olhando, eu sou igreja. E se eu sou igreja, Ele está comigo ali. Eu acho interessante isso, porque Deus trabalha com o princípio da honra. A honra, de cima para baixo, ela tem que ser aberta, todo mundo tem que ouvir. É quando o pastor Amado chega aqui e fala assim: eu quero agradecer o diácono falando de tal, pelo seu trabalho, o seu esforço. Ele está honrando esse diácono na frente de toda a igreja. Todo mundo está vendo. Mas a bênção, a honra de baixo para cima é sem ver. Aquele que honra o seu pastor, qualquer autoridade, só na presença dele, na verdade ele não honra, ele bajula. Que aquele que honra, ele faz sem a pessoa ver. Deus, quando coloca Adão no jardim, Deus, ele dá a Adão a oportunidade de honrar ou não honrar, porque a honra só acontece onde tem lugar para desonra. Então ele dá a Adão a oportunidade de desonrar ele, porque ele fala: se você comer dessa árvore, você está me desonrando, em outras palavras. Mas se não comer, é você que vai escolher honrar não comendo ou não honrar comendo. E nós sabemos o fim, ele come. Mas Deus não muda o princípio, continua o princípio. Agora preste atenção, que coisa interessante. Deus está presente aonde? Em todos os lugares, porque Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você tem essa consciência. Mas você já imaginou se você entra para cultuar aqui e Deus está sentado numa cadeira aqui linda de ouro? Deus, pessoal, como é que seria o seu comportamento no culto? Você abriria o celular? Você responderia a mensagem no zap? Deus está presente. Você está vendo Ele? Eu duvido, amado, que a gente ia tirar esse bichinho do bolso aqui e abrir o zap. Seja quem for mandando mensagem, acho que a gente ia até desligar ele antes que Deus falasse alguma coisa. Mas Deus, sabendo disso, Deus se faz o quê? Ele não pode deixar de se fazer presente. Ele se faz invisível. Você não está vendo, mas Ele está aqui. Então a honra é sem ver. Você honra sem ver. Então nós sabemos que Ele está aqui, mas nós acabamos desonrando porque a gente não vê. Então Ele está dando esse princípio para você: só tem honra onde tem a possibilidade de desonrar. Mas nós temos que ter esse entendimento e entender que eu preciso honrar a Ele aonde quer que eu, na escola, com os amigos, em casa, na rua, no negócio, qualquer lugar. Eu tenho que aprender a honrar a Deus, porque Deus está ali. Eu não estou vendo, mas Ele está ali. E nem sempre eu sinto Deus, amado. Nem sempre a gente sente a presença de Deus. Nós temos na Bíblia, alguém fala assim: Deus estava aqui e eu não sabia. Não é diferente hoje. Então eu tenho que começar a entender o que é igreja. Não é ir à igreja, é ser igreja. Instrumento da expressão orgânica de Cristo. Você é um instrumento. Que tipo de instrumento você é? Um violão, um violoncelo, uma tumbadora, um pandeiro. Não olha para o irmão do lado não. De repente você vai ver um mais magrinho, você vai falar: isso aí é um berimbau. Você vai ver um mais gordinho e falar: isso aí é um... Não. E você precisa entender que todo instrumento tem que ser afinado. Eu arranho um pouco o violão, mas eu não afino o violão só com afinador. Eu acho um barato quem está tocando. Ele está tocando, tá, o violão tocando, a guitarra está tocando, o teclado está tocando. E ele está tocando, e ele percebe que o violão dele desafinou com uma corda. Ele está escutando tudo, ele percebe ali no ouvido, ele vai lá e afina o violão. Não precisa parar, ligar um afinador não, ele percebe. Deus sabe o quanto dá para esticar essa corda, o quanto não dá para esticar essa corda. Deus sabe o quanto dá para esticar esse couro, o quanto não dá para esticar esse couro. Deus sabe que tonalidade Ele pode tirar de você. Ele sabe se pode tirar mais ou não. Ele sabe se pode exigir mais de você ou não, de acordo com o instrumento que você é. Mas você é um instrumento da manifestação de Deus.
Nós entendemos, precisamos entender isso. E quando eu começo a entender isso, eu começo a entender que eu posso fazer um som sozinho, e o outro irmão pode fazer um som separado, mas não vai ficar legal. Mas quando você junta o teclado, o violão, o baixo, a bateria, e todo mundo toca a mesma melodia, na mesma tonalidade, aleluia, fica bonito. Agora, quando todo mundo toca a mesma melodia em tonalidade diferente, ou em ritmo diferente, fica uma bagunça, e ninguém entende nada. E todo mundo fala assim, que música ruim. Só que nós somos instrumento de Deus, e Deus quer afinar você, eu, cada um de nós, para tocarmos a mesma melodia, na mesma tonalidade sonora, para que todos que olhem para nós percebam, escute, falem, que música linda, e seja atraído por aquela música, que é a sua vida, que é a minha vida. Então eu preciso entender que eu preciso ser igreja. E a igreja de Jesus, amado, ela é apostólica e ela é profética. Por que ela é apostólica? Porque ela foi fundamentada nos fundamentos apostólicos, que o fundamento apostólico é Cristo. Cristo é o fundamento. E por que ela é profética? Porque ela aprende a viver e a lidar com as estações de Deus. Se você não aprender a viver com as estações de Deus e discernir elas, você sempre vai ter problema. Porque em tempo de semear, você vai querer colher. Em tempo de colher, você vai querer semear. E a sua vida vai ser uma bagunça. Então você precisa ter discernimento para discernir em qual tempo, em qual estação você está vivendo. Eu acho Elias tremendo. 1 Reis 17, 18, 19 fala dele. Elias aparece no cenário do nada, né? Parece que ele pula lá, já vem falando dele, ele já chega liberando uma palavra. Olha, seguinte, ó, não chove mais. Segundo a presença do restritor, segundo a minha palavra, não chove mais. Não cai mais orvalho, não cai mais chuva, não cai mais nada. Ele fecha o céu e 3 anos e meio não chove. Ele é guardado por Deus, Deus alimenta ele sobremaneiramente, Deus faz coisas tremendas na vida dele. Mas depois que cai fogo do céu e tudo, ele sobe no monte e ele vai orar a Deus. Ele não fala assim, olha, eu liberei a palavra para não chover, agora eu vou liberar a palavra para chover. Céu, abra e desça água. Ele não faz isso. Seria mais fácil, não seria? Ou no natural, no nosso pensamento, se eu fechei a torneira com a minha palavra eu vou abrir a torneira. Mas não é isso que ele faz. Ele sobe no monte, fala para o rei subir, fala, ó, homem aí, aproveita aí que eu já estou escutando o ruído de uma grande chama. Aproveita aí, vai. E ele vai orar e manda o menino ver. Vai orar e manda o menino ver. Vai orar e manda o menino ver. E o texto diz assim, ó, e Acabe subiu a comer e a beber. 1 Reis 18, 42. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. A igreja profética, ela tem que entender que o profeta tem 2 ações. Tem a ação da palavra liberada, que é uma ação que exige fé. Só libera a palavra. Isso só precisa de você, fé. É uma ação. A ação de liberar a palavra. Quantas vezes você falou alguma coisa para alguém, liberando uma palavra, e aquilo se cumpriu? Uma coisa que a gente tem que aprender, mas eu já ouvi o pessoal falar, e eu particularmente não concordo muito, que se Deus me deu uma palavra para liberar para a sua vida, eu vou liberar, e eu não tenho que ir para casa orando e falar, Deus, eu dei a palavra lá, Deus ó, vai honrar, Deus vai honrar, ó Deus, ó, eu não preciso fazer isso. Se foi Deus que falou comigo para liberar uma palavra para você, eu libero e fico tranquilo, porque quem tem que ter um compromisso com a palavra é Deus. Eu não preciso falar, ó Deus é o meu nome, Deus é o meu nome. Não é o meu nome, é o nome dele. Você vai no vale de ossos secos, Deus fala, ó, profetiza para esse vale. É o quê? Só fala para ele, vale de ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, retorna à vida, só. E ele libera a palavra e você sabe o que acontece. Mas tem um monte de profeta aí, que vai profetizar e vai liberar a palavra, depois vai para casa orar, Senhor, jejuar e tudo. Senhor, olha, eu liberei a palavra, Senhor, não me deixe passar vergonha. Ó, Senhor, tem misericórdia. Olha, eu liberei a palavra, faz acontecer. Mas foi Deus ou foi homem? A igreja de Jesus não é assim. Ela é profética e ela é apostólica. Então, às vezes, uma palavra liberada serve para mudar uma estação. Elias libera uma palavra e muda a estação. Entra seca, não chove mais. E não chove mais.
Mas quando ele vai agora trabalhar para mudar a estação de novo, não basta só uma palavra. Quando você libera uma palavra, ela serve para trazer a estação da seca, mas para trazer a estação da chuva, só uma palavra liberada não adianta. Ele vai orar. Então às vezes é preciso gerar uma nova estação, e para você gerar algo novo, uma palavra só não basta. É por isso que a Bíblia é clara e fala que ele se inclinou sobre si, colocou a sua testa entre os seus joelhos. Ele fez uma posição que as parteiras colocavam as hebreias para gerar os seus filhos, para ter a luz. Ele estava, na verdade, ali gerando uma nova estação, orando, gemendo e gerando de dentro dele uma estação. E quando o homem vê uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, ele entende o sinal de Deus. O profético entende o sinal de Deus. E embora fosse algo bem pequeno, insignificante, ele sabia que Deus trabalha através de coisas insignificantes, de coisas pequenas, de coisas que aos olhos humanos não é nada, não vai dar em nada. Mas Deus pega as coisas pequenas e faz dela coisas grandes, e traz manifestações grandes e tremendas através das coisas pequenas. Então, meu amado, não se preocupe se chamarem você de pequeno, se falarem que o lugar que você congrega, a igreja que você dirige é pequena. Não se preocupe com isso. Se preocupe com o que Deus tem falado. Se preocupe com o que Deus tem ministrado. Se preocupe em estar com Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Nós temos essa mania de copiar todo mundo. Não precisa. Todo mundo levanta o tijolo normal, na horizontal, mas você levanta em pé. Aí você vai parar e vai fazer porque todo mundo está fazendo deitado. Não, Deus colocou você para levantar o tijolo em pé e os outros deitados. Faça o que Deus colocou você para fazer. Não se preocupe com os outros. Porque senão Deus colocaria um tipo de árvore só para dar o mesmo fruto. E não, são várias árvores com frutos diferentes, mas todos os frutos alimentam. Pare com isso. Isso te prende, isso te amarra. Deus quer fazer você voar e você está preso. Que vão pensar de mim? Eu toco diferente. Vão pensar o que de mim? Eu canto diferente. Vão pensar o que de mim? Eu não canto no mesmo padrão deles. Sabe, é diferente. Ei, Deus te fez diferente. Pergunta para Deus se Deus gosta do seu cantar. Não pergunta para o homem, porque quem está interessado no seu cantar não é o homem, é Deus. Aleluia. Por que ficar preocupado? Será que eu vou agradar? Vou agradar A. Vou agradar B. Ei, você quer agradar o teu Senhor. É Ele. A igreja é profética, a igreja é apostólica, a igreja é coletiva. Foi citado hoje aqui: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Está lá Mateus 16, 18, 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Amado, isso aqui é uma palavra tremenda para a igreja. Deus está dando à igreja a autoridade de ligar aqui e ligar lá, de desligar aqui e desligar lá. Só que eu e você temos que entender que as chaves, elas não foram dadas para uma denominação. Sabe, a denominação tal tem a chave. Não, a outra tem a chave. Não, a denominação de maior expressão na mídia tem a chave. Não é isso que está dizendo. Ele deu para a igreja dele, para a noiva verdadeira, que não somos só nós que estamos aqui, tem outros também que fazem parte da igreja verdadeira, não somos só nós. E essas chaves Ele deu a nós igreja. Nós temos o poder de ligar e o poder de desligar. Ele não deu essa chave para uma tribo só, Ele não deu essa chave para um pastor só, não. A chave foi dada para a igreja, para a noiva.
A noiva que está aqui, como foi cantada, vestida de branco, aguardando o noivo vir. Essa noiva tem a autoridade do noivo. Essa noiva tem a autoridade de abrir a porta do reino dos céus e fechar a porta do reino dos céus. É a noiva. Somos eu e você que fazemos parte dela. Ele nos deu essa autoridade. Mas sabe, eu quero abrir um parênteses aqui para falar algo que às vezes a gente acha que foi para nós. Esses dias eu estava vendo no Facebook um anúncio de um pastor que eu não conheço, mas ele ia pregar na igreja de um cara que eu conheço, hoje é bispo, que eu conheço. E o pastor, com o celular, ele falava assim: aqui quem vos fala é o pastor fulano de tal, o homem das revelações profundas, o homem das curas milagrosas, o homem dos impossíveis. Eu estou avisando vocês que eu vou estar pregando em tal cidade, assim, em tal igreja, tal dia, em tal campanha e tal. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Nós temos que gravar no nosso coração Provérbios 27, versículo 2. Que tinha um bispo que partiu pela glória, que falava muito, eu sempre gravava. Ele era um grande homem de Deus. Deus usava em cura, Deus usava em revelação, mas ele nunca falou: eu curo, eu liberto, eu faço, eu vou pregar aí, eu sou o cara que faz. Não. Ele sempre falava assim: seja outra boca que te louve. Eu não estou dizendo, amado, que Deus não pode usar você para curar. Não estou dizendo que Deus não pode usar você com revelações profundas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode fazer propaganda de você, que eu não posso fazer propaganda de mim. E nós, sem querer, tapados, ingenuamente, acabamos fazendo propaganda de nós e tiramos Cristo. Mas só existe um que tem que brilhar, só existe um nome que tem que estar no outdoor, só existe um que tem luz própria, e esse é Cristo Jesus. Provérbio 27, 2: seja outro que te louve e não a tua boca, seja um estranho e não os teus próprios lábios. Deus se usa para cura, glória a Deus, amém. Deus se usa com revelações profundas, glória a Deus, amém. Maravilha. Ele usa a igreja para isso, distribuiu dons para todo mundo, para a edificação do corpo de Cristo, e não para promover uma pessoa, o ministério de uma pessoa, o nome de uma pessoa, não, mas para promover a igreja verdadeira de Cristo, aleluia, o nome do Senhor. Quando eu entendo isso, eu começo a entender que Paulo teve a revelação da igreja. E Paulo, quando tem a revelação, Paulo, ele não fala assim: olha, eu fui lá várias vezes, estive lá, ouvi, não. Ele fala assim: conheço um, que eu não sei se foi na carne ou no espírito, mas que subiu lá e ouviu coisas que não dá nem para contar. Ele não fala que foi ele, sabe? Ele esconde, ele fala. E quando ele vem falando da igreja, ele traz a igreja em dois sentidos. Ele fala a igreja de templo e ele fala a igreja corpo. Coríntios, ele vai estar sempre fazendo essa analogia, trazendo para templo e trazendo para corpo. E a gente tem que entender que quando ele fala de templo, ele está pregando para judeus convertidos. Porque como que o judeu entendia o culto? No templo. Porque o judeu ia no templo, entregava o sacrifício, fazia aquilo tudo. Então ele entendia aquilo: átrio, santo, santo dos santos, sacrifício de manhã, sacrifício à tarde. Então ele vai falando para trazer o entendimento da igreja para aquele povo que tinha aquele relacionamento com a lei antiga. Então ele fala que a igreja é edificada sobre o alicerce que é Cristo. Mas quando a igreja é edificada, levanta-se parede. E para que a parede não caia, é preciso ter colunas, que são princípios. O que nós fazemos hoje para a igreja, nós colocamos o alicerce que é Cristo, mas nós levantamos paredes sem colunas. E o que acontece? Elas caem, elas não se sustentam, porque nós tiramos os princípios em nome do amor. Agora preste atenção: sabia que o amor demais, ele mata? Tem um ditado que diz que água demais mata a planta. No livro As Bases da Igreja, eu comparo o amor à água, que é uma base. Pouco tempo agora, mês passado, a minha filha foi ficar noiva e eu arrumei o quintal lá, dando um liso, e foi numa quinta-feira, ela ia ficar noiva lá no sábado, eu doido para acabar aquilo, vou acabar. Quando deu meio-dia, minha esposa chegou e falou assim: para, amor, para aí, vai chover.
Realmente o tempo estava para chover, mas para mim ia chover lá para as 10 da noite, 11 horas, dava tempo de secar. E eu baixei lá, deslizei o negócio, botei um negócio que eu vi na internet e tal. Ficou bonito, mas molhado, mas não estava seco. Quando dá umas 2 horas da tarde, o pastor começa a chover. Eu falei, chuvinha de nada, garoa, né? Tipo paulistano. Não, o céu abriu, desceu. Meu Deus. Eu olhava assim, falei, Jesus. Olhava. E minha esposa não é daquela assim, não. Tá vendo? Você não ouviu? Tá vendo? Você não ouviu? Ela não fala, ela fica quieta. Tem mulher que fica, o homem fala, também falei com você, eu te falei, você não deu ouvido. Não. Mulher sábia é outra coisa. Parou de chover, passou 2 dias. Eu olhava assim, mandei o namorado da minha filha raspar o chão. Falei, vou dar outra mão, raspa o chão, raspou. Falei, pô, já está tudo bom. Quando eu joguei a água, você olhava assim, parecia que estava tudo normal, né? O liso d'água. Quando você jogava a água na mangueira assim, acho que a água batia com pressão, ia soltando tudo, mostrando que não estava bom, porque não grudou. Por que não grudou? Porque a chuva encharcou o cimento. Então ele secou como se tivesse grudado, mas na verdade não estava. Então a água demais estragou aquilo. Sabe, em nome do amor, nós paramos de exortar. Em nome de amor, nós começamos a dizer não tem nada a ver. Em nome do amor, nós fomos tirando o arrependimento. Em nome do amor, nós fomos só recebendo. E a igreja não cresceu, ela inchou. Inchar é uma coisa, crescer é outra. E a gente tem que entender, mas nós não podemos mensurar a igreja como se mensura a empresa. A igreja tem 300 membros, é uma igreja grande. Eles, às vezes não. Porque nós temos que mensurar a igreja como Cristo mensura a igreja. O crescimento da igreja é orgânico. E para ter um crescimento orgânico, ela tem que ter o quê? Comida, ela tem que se alimentar. Mas nós temos que saber diferenciar o que é comida e o que é produto alimentício. O que você tem dado para o seu povo? Comida ou produto alimentício? Porque produto alimentício tem sabor de comida, mata a fome, só que te causa um monte de doença. Pressão, diabetes, colesterol, não é isso? Mas é gostoso. Quem não gosta de uma batata frita do McDonald's? Que delícia, né? Você faz em casa, não é a mesma coisa, mas lá é uma delícia. Um hambúrguer, né? Um X tudo lá, com tudo dentro. Mas isso não é comida, isso mata a fome. Sabe, eu conheci o Vitão, mais novo, mais garoto, moleque, né? Acho que tinha uns 13 anos, né? Então hoje eu vejo o Vitor, vejo ele no Reinar, conversando com o pastor Marildo junto com o Fê. Eu falo, pô, ele cresceu, teve crescimento, porque tem alimento verdadeiro. E aí você vê um monte de crente, 10 anos na igreja, e não cresceu nada. Fala, o cara está igual quando chegou, ou pior, porque só come produto alimentício. Só tem alimentação falsa, ele não come uma comida verdadeira, ele não come todo o cordeiro. Aí fica atrofiado, está lá 10 anos, eu tenho 10 anos de igreja, e aí, mas o cara chega ontem, está com 2 anos, já está mais desenvolvido que ele. Amado, e a pior doença que tem, sabe qual é? É a má formação, você vê de longe. Alguém reparou que eu tenho um defeito na perna? Dá para reparar que eu tenho uma deficiência na perna? Dá ou não? Não, né? Mas eu puxo dessa perna. Um dos tiros que eu levei arrebentou o nervo e eu perdi o movimento e a sensibilidade do pé esquerdo. Não parece. Meu falar é diferente? Você não pode falar se é diferente, não, que eu sei que você vai falar que é diferente. Você que eu falei é o meu amigo lá, pastor Emerson. Porque um dos tiros entrou aqui, saiu aqui, entortou a boca, a língua. Eu tive que voltar a aprender a falar e aprender a juntar, né? Porque tem um buraquinho que liga o céu da boca com o nariz. E quando fazia assim, o ar vazava e não dava aquela... Eu comia, mastigava e fazia assim, ó, para a comida descer. Eu tive que aprender a falar e voltar a aprender a andar. Só que quase ninguém percebe se eu não falar.
Só que a má formação todo mundo vê de longe. Ele pode botar até uma prótese. Tem gente que tem uma perna maior que a outra, bota um sapato com isso aqui. Você vê, mas você vê que tem um sapato e você vê que ele não anda assim. Quanto cristão mal formado. E embora ele não perceba a deficiência dele, todo mundo que vê percebe. Mas isso é falta de quê? Falta de alimento. Mas às vezes não é porque o pastor não está dando, é porque ele não quer comer. Eu tenho uma filha lá que adora batata frita. Se dela, ela vai comer batata frita segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente vai no rodízio, na pizzaria, se tiver batata frita, ela só come batata frita. Mas eu, como pai, não posso deixar, porque a responsabilidade é. Então, se eu vejo alguém sendo mal formado, eu tenho que chegar em cima dele. Eu não posso só amar, eu tenho que exortar, eu tenho que trazer para perto, eu tenho que falar: come isso aqui, ó. Come esse pescoço aqui, come esse pé de galinha, come essa fissura, come isso. Ah não, isso é ruim, não, come, vai fazer bem para você. Vai comendo, vai comendo, vai comendo. E ele vai amadurecendo. Então nós vamos entendendo isso. Igreja, quando ele fala de corpo, ele está falando para o pessoal grego, gentil, que se converteu. Os gregos estavam conhecendo a anatomia do corpo. Então ele vem trazer a referência dos membros do corpo. Nós somos membros um do outro, e juntos formamos o corpo de Cristo. Amado, um corpo sem cabeça é o quê? O que é um corpo sem cabeça? É um corpo decapitado. Um corpo decapitado é um corpo o quê? Morto. Morto. Nós somos corpo, membros uns dos outros, corpo de Cristo que tem que estar ligado à cabeça. Quando ele vai falar de membro, ele fala de membros importantes, médios e mais importantes, porque ele faz a analogia do corpo, não tem como negar isso. Por exemplo, eu tenho essa deficiência. Eu não movimento o pé desde 92, os dedos do pé. Você já imaginou o que é desde 92 você não fazer assim com os seus dedos do pé? Você tenta, movimenta os nervos daqui, chega aqui, ele para, você sente aqui em cima fazer assim, mas os dedos não se movem. E a vontade que é de mover os pés, os dedos, está ali. Eu já me acostumei, mas faz falta? Faz. Mas eu podia ter perdido o pé, porque eu tive a osteomielite também, há pouco tempo atrás, e a ordem do médico era arrancar o pé fora. Mas Deus operou um milagre, o pé está no lugar, o dedo está no lugar, não cortou nem nada. Mas se eu coloco uma prótese, eu ia andar, ia. Mas é a mesma coisa? Não. Então tem membros que você até perde, mas faz falta, mas você consegue viver sobre ele. Mas tem membros que você não pode perder, que são os membros vitais. A liderança são esses membros vitais. E é interessante que um membro vital, quando está doente, os outros membros vitais, eles começam a entregar a sua vida para recuperar o membro vital. Porque eles sabem que se aquele membro vital morrer, eles também morrem. Então eles começam a se doar. Isso é igreja. Escute, isso é igreja. Expressão viva da manifestação do corpo de Cristo. Quantas vezes a gente não se doou para um membro que estava morrendo? E a gente fala: morre mesmo, desgraçado, porque pô, vai ficar aqui desse jeito, é melhor não estar. Você está doente. E doente é ruim de carregar. É ruim ou não é? Pode ser sincero, irmão. É. Mas não pode ser abandonado. É ruim, mas não pode ser abandonado. Eu lembro que, bem novo, começando no Rio das Ostras, como evangelista, lá tem praia. Domingo, mano, a garotada assim, ó, é ruim de ir para o culto. De manhã, escola dominical, verão, tudo praia. À noite, 6 horas, chegava todo mundo queimadinho da praia. Aí eu olhava assim, cambada de crente. Na escola não tinha ninguém, né? Mas agora está todo mundo aí, com violãozinho, bateria, guitarra, todo mundo para cantar, né? É. Aí um dia andando com o pastor, eu falei: pô, pastor, abre mão dessa garotada aí, eles não querem nada com Jesus. Domingo, de manhã, vai para a praia. Não tem ninguém na igreja. Ele olhou para mim com uma paciência, uma sabedoria tremenda. Falou: Luiz, meu filho, se você tivesse um filho, e seu filho nascesse doente, o que você faria? Ele não podia andar. Você carregaria ele no colo,
até Deus fazer um milagre ou até ele morrer? Ou você abandonaria ele? Eu falei, pastor, meu filho, vou carregar no colo. Quando puder, estou carregando ele no colo. Bateu no meu ombro e falou assim: assim são algumas ovelhas, nasce doente, e nós temos que carregar no ombro, até Deus fazer o milagre, ou até morrer. Forte, né? Isso é igreja. Membros você pode perder o dedinho, mas vai te fazer falta. Você pode perder uma unha, mas vai doer. E eu preciso trabalhar para não perder. Não é só a responsabilidade do pastor, é do diácono, é do obreiro, é do presbítero, é do vice, é do membro, é de todos nós, porque nós somos membros um dos outros. Eu posso perder o pé, mas a cabeça vai sentir. Eu posso perder uma unha do dedinho, a cabeça vai sentir. Está longe a beça, mas ela vai sentir. O nosso problema, para terminar, é que nós começamos a olhar a igreja e mensurar a igreja através de ovelha. E quando eu começo a mensurar a igreja através de ovelha, eu começo a procurar estratégia para a igreja crescer. Não é isso? Pastor, o que nós vamos fazer para a igreja crescer, pastor? Tem que bolar uma estratégia aí. Vamos procurar na internet. Pinta a igreja assim, faz assado, bota uma banda na rua, bota a garotada lá fora. Vamos inventar um negócio, porque a igreja tem que crescer. Estratégia humana. Quando eu começo a mensurar a igreja através da minha vida como líder, como autoridade, eu inverto o papel. Eu tenho que crescer para que você cresça. Porque eu sou autoridade e você vai reproduzir segundo a autoridade que você vê. Então, se eu sou um pastor e tenho ovelhas, eu tenho que começar a viver como a Bíblia diz. Eu tenho que viver o que eu prego. Eu tenho que praticar aquilo que eu estou falando para você praticar, porque você vai olhar para mim e vai ver o meu exemplo, o meu espelho. E aí você vai agir conforme eu, e aí você vai crescer. É o exemplo de Jacó com as varas, quando o Labão mudava o salário dele. Ele pegava as varas, colocava lá no rio e rasgava elas em lista. As ovelhas iam lá, bebiam água olhando, coabitavam junto, produziam e geravam o quê? Ovelhas listradas. Reproduziam segundo a vara. Aí Labão mudava, não, está com muita ovelha listrada, vamos mudar, as suas vão ser brancas. Tá bom, ia lá, botava as varas, deixava elas brancas, sem nada, as ovelhas iam lá beber água, olhava para elas assim, né? Geravam e as ovelhas nasciam brancas. Porque elas estavam reproduzindo segundo as varas. E a vara é o que? Na Bíblia? Autoridade. Quando eu trabalho pensando nas ovelhas, eu estou trabalhando errado, porque Jesus não pensou primeiro nas ovelhas, pensou primeiro neles. É o seu exemplo, é o seu espelho, é a sua atitude. Porque a ovelha, ela vai reproduzir segundo você vive. Se você briga com a mulher, a ovelha verde vai brigar com a mulher. Se você é uma esposa de um pastor que tem uma liderança, uma pastora, e a outra ovelha vê como você trata o seu esposo, ela vai tratar o esposo dela, porque ela está se espelhando em você. Então eu não jogo a responsabilidade para ele, que é a ovelha, eu trago para mim, que sou a autoridade. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas eu só quero cobrar, eu não quero ser cobrado. Eu só quero ser servido, eu não quero servir. Amados, tem lugar que você não vê isso que aconteceu hoje aqui. O pastor entrar na fila lá atrás para me enfrentar para comer. Tem lugar que bota uma mesinha separada do pastor presidente, prato especial, garfo especial, a melhor comida, e a gente se lasca lá. Eu estou falando que eu vi isso. Ele entrou na fila lá atrás. Isso é exemplo. Então como que eu vou chegar ali e vou furar a fila? Se eu estou vendo o meu pastor entrar na fila lá atrás. Eu não tenho moral nenhuma para isso. Agora olha para você como autoridade. Pensa na sua vida rapidinho. No seu exemplo. Quantas pessoas se espelham em você? Porque sempre alguém se espelha em alguém.
Olha quanta responsabilidade você tem sobre a sua vida com uma ou duas ou três ou mais pessoas. Quando a gente começa a entender a ação da igreja, porque a gente espera um avivamento, esperamos ou não esperamos um avivamento? Mas a gente acha que o avivamento vai vir de lá, não vai, começa dentro de você. Tem um louvor que fala de dentro para fora, de dentro para fora, vem queimar em mim, de dentro para fora, vem queimar em mim, de dentro para fora, vem queimar em mim. Eu começo a me avivando, vem em mim, que aviva outro, que aviva outro, que eu não espero do alto, do alto, do alto, do alto vem chuva quando Deus dá. Nem sempre vem. Tem dia que está um calor danado, você quer uma chuva e a chuva não vem. Tem dia que não está dando calor e a chuva vem. Agora o avivamento não vai vir de lá, é você, sou eu. Não fique esperando pelo outro, vá você. Não espere por A, por B, por C, é você que Deus está ministrando, então é com você que ele quer começar. Ah não, mas vou esperar o fulano aqui. Não, não é o fulano, é você. Se Deus falou com você, é você. Se Deus está queimando no teu coração, é você. E através de você ele vai incendiar. Deus não começa com uma tocha, ele começa com um graveto coloca fogo num monte de coisa. Deus procura um graveto que possa queimar com fogo no céu, para incendiar outros. Um graveto. Só que eu preciso abrir mão, porque essas coisas não acontecem por duas coisas. Primeiro, porque às vezes eu me acho tal, e quando eu me acho tal, eu bloqueio a ação de Deus na minha vida. Eu boto uma barreira e faço uma represa, o rio para de fluir. Sabe, síndrome Romário? Eu resolvo. Eu ganhei a Copa sozinho, não ganhou, tinha mais 10 jogando com ele. Se os 10 saíssem de campo, ele perdia. Ele fez o que era para fazer, gol, e os outros defenderam porque era para defender. E o meio de campo fez a bola chegar nele. Cada um cumpriu o seu papel. Cada um foi membro, agindo como foi colocado para agir. E a vitória veio. Quando nós entendemos isso, eu faço o que eu fui chamado para fazer, você faz o que foi chamado para fazer, ele faz o que foi chamado para fazer, nós andamos no coletivo de Deus, e a igreja começa a se manifestar, Cristo começa a se manifestar através dela, e ele faz aquilo que ele quer fazer. Ele salva o bairro, ele transforma a situação, ele transforma as circunstâncias, ele restaura famílias, ele restaura casas, ele vai curando, ele vai libertando, ele vai manifestando a sua glória através da igreja. Quando você se posiciona como ele quer que você se posicione, não é difícil entender isso. Pastor, eu entendi, eu sei. A gente precisa agora de uma ação, que é a entrega. Porque não adianta eu entender se eu não me entregar. Eu não posso me entregar parcialmente. Eu tenho que me entregar por inteiro. Porque ele não se entregou parcialmente. Ele se entregou por inteiro, presbítero Zaqueu. Foi todo. Ele se deixou moer. Dores horríveis. Mas ele falou, eu vou até o final. Porque ele não tinha mais escolha. Sabe qual é o meu problema? Que nós ainda temos escolha. Nós temos que chegar num nível de entender que a gente não tem mais escolha. A gente já fez uma escolha. E agora quem escolhe por nós é Ele. Você já está nesse nível dele escolher por você? Eu deixei 2 filhas gripadas no Rio de Janeiro, com febre, tomando remédio. E veio eu e minha esposa. Deixei com uma membro da igreja que foi lá às 10 da manhã ontem. Estava bem, voltou para casa, até minha filha chegar às 5 horas. Amanhã minha filha vai trabalhar numa festa e a menina vai para lá de novo 5 horas ficar com as minhas filhas. Deixei lá. Por quê? Eu não tenho mais escolha. Enquanto você tiver escolha, você não está na posição ou no ponto que Deus quer que esteja. E é aquilo que Deus tem para fazer em você e através de você, que é transbordar e às vezes alcançar até a tua casa primeiro. Porque quando transborda, quem é alcançado é quem está perto. Não acontece. Porque a gente quer se encher, não é verdade? A gente não quer se encher. Só que Deus não quer encher você, Deus quer transbordar você. Porque quando Ele enche você, só você é
abençoado. E Ele não quer só abençoar você, Ele quer que transborde de você para quem estiver ao seu redor, quem você gosta, quem você não gosta, chefe, não chefe, seja também abençoado. Amém? Fique em pé em nome de Jesus, por favor. Aleluia. Aí Atos capítulo 2, versículo 46, 47 vai dizer, o ministério de louvor pode chegar. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que o haviam de salvar. Quem acrescentava na igreja? Quem acrescentava a igreja? Qual era a estratégia da igreja? Estarem juntos todos os dias no templo e comendo com singeleza de coração em casa. Essa era a estratégia do crescimento. Só existe uma estratégia para a igreja crescer: estar em comunhão, em unidade. O mundo precisa ver que a igreja realmente manifesta Cristo, não uma ideologia, não um pensamento humano, não um achismo, não um reino humano, mas a igreja manifesta Cristo através